hoje vamos então falar um bocadinho sobre o que é uma gravidez de risco e como é que se pode olhar para este risco, qual é o que é o objetivo de se classificar uma gravidez de risco ou não e outras coisas que eu acho que é interessante refletirmos sobre isto. Então, é difícil definir o que é uma gravidez de risco. O nosso objetivo é tentar identificar aquelas gravidezes onde existam ou doenças anteriores, ou alguma situação familiar, ou alguma coisa ali do início da gravidez que aumentem a probabilidade ou no limite de acontecer, não é, a morte de algum dos envolvidos ou de surgir alguma complicação, e nós tentamos ver de que forma é que podemos antecipar tudo isso para melhorar os desfechos para toda a gente, não é? E por isso o objetivo é esse, tentar perceber, não é? Nós temos uma forma, o objetivo geral da vigilância da gravidez é conseguir identificar situações que precisem de uma intervenção. É por isso que nós vigiamos a gravidez, porque conseguimos com alguns exames perceber que está a acontecer determinada coisa e interferir sobre isso e mudar o desfecho com essa nossa interferência. Nós é difícil definir quem precisa do quê, não é? Que grávida é que precisa de que exames. E por isso surge esta necessidade de classificar um pouco, de tentar colocar um bocadinho em caixinhas, para conseguir que nem pecar por excesso, nem por déficit em termos de vigilância da gravidez. E assim, nós consideramos que uma gravidez de baixo risco é aquela em que não é esperado que aconteça nenhuma complicação grave. Por isso nós avaliamos o risco numa primeira gravidez, mas esse risco vai ter que ser reavaliado ao longo da gravidez, porque ao longo da gravidez podem surgir circunstâncias que modificam o risco para aquela grávida e para aquele bebê. Mas na realidade o que nós sabemos é que mesmo em gravidezes classificadas como de baixo risco, às vezes surgem situações inesperadas e que não dava para prever, pelo menos não com o conhecimento atual da medicina, não é? E que nos surpreendem e por isso é falível esta classificação. E quando uma pessoa identifica uma gravidez com um risco mais elevado, regra geral, o mais provável é que corra tudo bem. Quando uma pessoa identifica uma gravidez com um risco baixo, também ainda mais provável é que corra tudo bem, mas não é garantia de nada. Entretanto, quando eu estava aqui a preparar esta nossa conversa, percebi-me de uma recomendação recente, uma reflexão recente da Sociedade de Medicina Materno-Fetal Americana, que publicaram em 2021 sobre esta avaliação do risco de surgirem complicações na gravidez. E eles dizem mesmo isso, que o nosso objetivo é sempre reduzir o número de complicações, mas que é muito difícil quantificar este risco e é muito difícil identificar quem são as pessoas que realmente estão em risco e tentar antecipar-nos. Existem várias definições de gravidez de risco que incluem várias situações. Existe esta tal evolução do risco ao longo da gravidez, por isso não é uma coisa estática em que nós dizemos, olha, baixo risco, ponto final, podes ficar descansada até o final da gravidez, ou não. E existe também a falta de ferramentas validadas para o fazer. Existem vários tipos de escalas para tentar perceber a gravidade daquela situação, umas mais para situações mais concretas, outras mais gerais, mas não existem assim muitas ferramentas validadas. Eu, entretanto, fui até procurar, estava aqui o meu livrinho, coitadinho, já foi à guerra, é o livro da gravidez de Ulisses, mas se vocês repararem, existe aqui nesta página que tem, isto se calhar fica ao contrário, na página que tem o índice obstétrico, por isso as gravidezes que tiveram assim, há uma lista de situações que é para avaliar o risco. E por isso neste boletim de gravidez, o modelo que eles escolheram para tentar identificar grávidas com risco mais elevado e que precisam de outro tipo de acompanhamento.
Se forem ver as recomendações da DGS para uma vigilância da gravidez de baixo risco, eles têm nos anexos a tabela de Goodwin modificada, que é isto, é tipo ainda mais modificado daquela, mais resumido. E que essa tabela que lá está, que ainda é maiorzinha, inclui vários fatores, quer antes da história de antes da mulher, quer da própria gravidez. Eles recomendam que seja avaliado na primeira consulta e às mais ou menos 36 semanas, por isso no termo, mas é óbvio que tem que ser ao longo de toda a gravidez. O que eu vos posso dizer é que, olhem, a tabela de Goodwin foi inventada em 1969. Esta modificada, sinceramente, não sei quando é que foi, mas diria que não há de ter sido muito tempo depois. Isto para vocês verem que são tabelas relativamente antigas, por exemplo, esta que é usada na DGS é bastante antiga, mas se calhar serve a propósito, não é? Porque neste caso, em Portugal, o que é que nós temos como objetivo principal? Então, nós temos vários profissionais a fazer vigilância da gravidez, não é? Temos a possibilidade de fazer vigilância da gravidez no centro de saúde, não é? Nos cuidados primários, com médico de família, e que será uma gravidez de baixo risco, e temos a possibilidade de o acompanhamento por um médico obstetra, e que existe, esta tabela serve para tentar perceber quem é que deve ser encaminhado para esse acompanhamento mais diferenciado. E por isso aqui, porque é que este assunto do gravidez de risco ou não risco, eu acho que é relevante? Nós temos que, quando alguém, por exemplo, eu abro uma caixinha de perguntas e alguém me diz, não sei o que é gravidez de risco, ora, a forma como eu vejo é muito difícil, eu vejo o risco como algo que é um contínuo ao longo da gravidez, ou seja, não dá para mim não significa, olha, é de baixo risco, eu fico completamente descansada, é de alto risco, vou ficar aqui super preocupada. Não, eu consigo, ao falar com uma grávida em consulta, eu tento perceber quais são os vários fatores da história dela que eu identifico como tenho que estar atenta a isto. Na minha prática, em momento algum, escrevo em lado ou em algum lugar ou digo à pessoa tu és de alto risco ou tu és de baixo risco, não sinto necessidade, como médico obstetra, de pôr o rótulo, não é? E nem todas as gravidezes que têm mais risco são iguais. Há umas com maior risco do que outras. E por isso é que para mim é tudo é assim como se fosse vários tons de cinzento, em que ao longo da gravidez eu vou sentindo que a gravidez, não é? Que o risco vai por aqueles tons, não é? A minha percepção do risco. E é muito difícil quantificá-lo e vejo mais vantagens na minha prática em ter um lugar onde eu faço uma lista dos potenciais problemas, uma lista de coisas que implicam uma vigilância um bocadinho diferente da gravidez de baixo risco e vou mantendo isso para... É óbvio que se a grávida me perguntar diretamente, olha, o que é que na minha história a deixa preocupada, eu falo abertamente sobre tudo isto e conversamos e desmistificamos e planeamos. Se não, vou comunicando o porquê de sentir necessidade de fazer mais este exame ou outro, mas não sinto a necessidade de dizer, pronto, então olha, isto é o final da nossa primeira consulta, o que eu quero lhe dizer é que a sua gravidez é de alto risco ou de baixo risco. Não vejo grandes vantagens, até porque o que eu me apercebo é que esse rótulo, tanto pode trazer desvantagens, qualquer que seja o rótulo pode trazer desvantagens, porque eu percebo tanto pessoas a quem lhes é dito a sua gravidez é de risco e a seguir vem em pânico a gravidez e na realidade o risco que existe é tipo 5% de qualquer coisa acontecer, o que é óbvio que é significativo e nós tentamos evitar esse 5%, mas 95% é a probabilidade disso não acontecer e por isso se calhar às vezes as pessoas... Eu acho ótimo que as pessoas tenham consciência dos seus riscos, dos seus aumentos de risco e o que é que podem fazer para minimizá-lo, mas acho que é esta parte do uma ansiedade proporcional à realidade do risco, não é? Tipo, a pessoa não ficar a pensar que já tem um desfecho fatal garantido, quando na realidade houve algo que passou de 2% para 7% de acontecer, não é? Como também me preocupa que se diga assim, não, a tua gravidez é de baixo risco e a pessoa simplesmente, por um lado, relaxa e pode deixar de perceber, deixar de estar atento aos sinais de que alguma coisa mudou, como por outro lado, se a seguir
surge qualquer coisa, a pessoa pode ficar um bocado baralhada e frustrada, porque achava que afinal uma gravidez de baixo risco significava uma garantia de sucesso e de que tudo ia correr bem, quando na realidade não é garantia de nada e pode na mesma surgir algo inesperado. E pode na mesma surgir algo inesperado grave, ainda que seja muito pouco provável. Mas existem algumas situações graves na obstetrícia que são inesperadas, súbitas e muito graves. E felizmente também são muito raras, não é? Mas a quem acontece, às vezes apanha de surpresa, porque não tinham a noção que o facto de ter uma gravidez de baixo risco não as tornava imunes a algo disso acontecer e que nem sempre nós conseguimos prever as complicações que possam surgir. E por isso é que às vezes também pode ser, esta pergunta também pode surgir, porque também temos aquela questão de quando as pessoas começam a ter têm capacidade temporária para o trabalho e se é uma gravidez, uma baixa por gravidez de risco ou não. E eu sou sincera, a minha opinião pessoal é que, por mim, as grávidas que já não conseguem trabalhar deveriam todas ficar em casa mantendo os seus rendimentos, até porque nos tempos em que nós vivemos as pessoas não têm assim tantas gravidezes, por isso não acho que isso fosse fazer uma grande diferença em termos de segurança social e, na realidade, a maioria das gravidezes não é doença, mas mesmo não sendo doença, altera bastante o nosso dia-a-dia, altera bastante a nossa capacidade de trabalho, altera bastante a qualidade de vida de muitas grávidas, não é? Não é toda a gente, há grávidas que estão maravilhosas a gravidez toda, mas sinceramente não é a maioria. A maioria das grávidas, a certa altura, sente uma grande necessidade de abrandar. Mas estou aqui a fugir um bocadinho ao tema, que não era sobre baixas que eu queria falar, mas também percebo que às vezes surge esta pergunta quando a pessoa tenta antecipar se vai ter direito a uma gravidez de baixa de risco, gravidez de risco ou não. E, novamente, isto é uma avaliação muito subjetiva, não existe propriamente uma lista que diga quem é que tem direito a essa baixa ou não, vai depender da avaliação em consulta do médico assistente. Mas era esta a reflexão que eu vos queria trazer para tentarem perceber porque é que é importante saberem isto, se é de risco ou não. Quando vos surge esta pergunta do será que a minha gravidez é de risco? Ou quando alguém vos diz a sua gravidez é de risco, se calhar fazia a pergunta do sim, ok, é de risco porquê, mas qual é realmente o risco? Quantificar um bocadinho. Por exemplo, agora estão aqui a falar de gravidez, placenta prévia. Estão a ver? Sim, a placenta prévia é, sem dúvida, uma situação que traz risco à gravidez. Existe risco de hemorragia, é obrigatório ser uma cesariana, não é? Mas pronto, pode ser uma coisa minha, está bem? Pode ser uma coisa minha, Mariana. Eu não gosto de rótulos. Não, em vários aspectos da vida, eu não gosto de rótulos porque acho que são coisas muito simplistas e sempre que posso evito atribuir rótulos às pessoas. Mas sim, conversarmos sobre, na realidade, o que é. Não é? Estão a ver? Disse grávida de gêmeos. Sim, concordo plenamente que é uma gravidez com risco acrescido. Agora, porquê? Qual é o nosso objetivo quando dizemos isso às pessoas? Tudo bem, para mim, não é? Quando alguém tem uma gravidez de gêmeos, o que eu tento explicar é, olha, sabes que uma gravidez de gêmeos existe uma maior probabilidade de ser um parto prematuro, dependendo se é uma placenta ou não, existe risco a parte do crescimento do bebê, temos de estar atentos a isto, vai implicar um maior número de ecografias, um maior número de consultas, para gerir assim um bocadinho de expectativas, mas percebem? Na minha forma de ver as coisas, às vezes eu não entendo na prática qual é que é esse objetivo de pôr o rótulo, exceto naquelas situações que eu disse. É importante perceber quem pode ser vigiado num médico de família ou quem deve ser vigiado num centro mais diferenciado. Mas é isso que eu tinha para vos dizer. Não sei se consegui transmitir tudo o que queria transmitir, porque acho que isso continua a ser uma reflexão um bocadinho aqui filosófica. Quem tiver interesse em avaliar a sua gravidez, sugiro que vá às tais recomendações da DGS. Eu posso a seguir pôr
o link das recomendações da DGS para a vigilância de uma gravidez de baixo risco e podem ver em anexo essa tabela e assim quantificar um pouco o vosso risco, mas compreender que é apenas um alerta, um sinal de alarme de que temos que fazer uma vigilância um bocadinho diferente de uma gravidez que não tenha esses fatores e dependendo do fator o risco é maior ou mais pequeno e as recomendações de que tipo de exames então ou que tipo de vigilância é que tem que ser diferente são diferentes, está bem? E assim terminamos mais este direto.